O que acontece no exato momento em que o seu coração para? Por séculos, essa pergunta pertenceu apenas à religião e à filosofia. Mas hoje a ciência está começando a espiar através da fechadura. Nos próximos minutos vamos explorar o que acontece com a sua consciência e com o seu cérebro. De acordo com um estudo publicado na revista Frontiers, pesquisadores registraram a atividade cerebral de um paciente de 87 anos, no exato momento de sua morte. Eles descobriram que, mesmo após o coração parar de bater, o cérebro exibiu ondas rítmicas, semelhantes às que temos quando estamos sonhando ou meditando. Pode ser que a sua vida realmente passe diante dos seus olhos. E eu nem preciso dizer que isso é meio assustador, né, cara? O grande dilema é a fronteira. Por muito tempo acreditamos que a morte era um interruptor, ligado ou desligado. Mas a medicina moderna mostra que a morte é um processo. O problema é que esse processo é aterrorizante para a maioria de nós, porque não sabemos se a consciência apaga instantaneamente ou se ficamos presos em um corpo que não responde mais, assistindo ao nosso próprio fim. Biologicamente, a causa é a anoxia cerebral, que é a falta de oxigênio. Quando o sangue para de circular, os neurônios começam a disparar de forma frenética, antes de serem desligados. É nesse caos neuroquímico que as teorias científicas e as experiências de quase morte, chamadas de EQM, se chocam. Mas a pergunta que não quer calar, mano. Seriam as visões apenas uma alucinação por falta de oxigênio ou algo muito mais profundo? Por que todos os pacientes veem o túnel branco? Pois é. Todos que voltam de experiência com a falam assim, olha, se tiver dúvida, segue onde tiver mais iluminado. Ignorar esse tema nos deixa à mercê do medo existencial. Viver sem entender a finitude ou as possibilidades do que vem depois nos torna ansiosos, nos faz adiar sonhos e, ironicamente, nos impede de viver plenamente o agora. A morte é a única certeza e não olhar para ela é caminhar no escuro. A maioria das pessoas simplesmente evita o assunto. Elas fingem que a morte não existe ou se apegam a explicações rasas sem buscar entender o que a ciência atual já mapeou sobre a persistência da consciência. E a grande verdade disso tudo, cara, é que você só vai viver de fato depois que você entender sobre a morte. Será que negar o fim é a melhor forma de aproveitar o começo? Será que tratar a morte apenas como um desligamento biológico e frio é o suficiente para explicar os relatos idênticos de mais de milhares de pessoas ao redor do mundo? Eu acho que esse não é o caminho, não. Eu não sei no que você acredita. Não sei nem o que tu comeu no café da manhã, cara. Mas uma coisa eu sei. Para todos entendermos a vida, é necessário antes entender a morte, cara. Mesmo que você não acredite no pós-vida, ainda assim é necessário você aceitar ela. Muita gente que eu conheço teme a velhice, justamente por causa disso, pois ela te aproxima da morte. Mas acho que esse não é o melhor caminho. Pra mim, eu morri ali. Eu saí do meu corpo, literalmente eu saí, e eu me via lá embaixo, via as pessoas. Pam Reynolds. Durante uma cirurgia cerebral complexa, ela foi mantida em morte clínica, sem batimentos, sem atividade cerebral detectável e com os olhos vedados. Ainda assim, após ser reanimada, ela descreveu com precisão cirúrgica as ferramentas usadas pelos médicos e as conversas que ocorreram na sala enquanto ela estava
estava supostamente morta. Mas como isso é possível se o cérebro dela estava desligado? É tipo quando tu tá meio dormindo, mas escuta tua mãe brigar com seu irmão às 8 da manhã, cara. Convenhamos que esse sentimento de desamparo, de saber que um dia seremos nós naquela maca, é universal. Pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento. É a vulnerabilidade máxima do ser humano diante do desconhecido. Temer o que não sabemos é normal, mas não aceitar o nosso destino, acho que já é algo a se pensar. Pense bem, cara, a única certeza dessa vida é que ela termina e que o Brasil nunca será uma potência mundial. Mas enfim, se não aceitarmos a única certeza da nossa vida, é meio difícil vivermos bem com ela. Então, pense bem sobre isso. A solução não é encontrar uma resposta mística e definitiva, mas sim o estudo e a observação das evidências. A solução é entender a teoria da persistência da consciência e os fatos neurofisiológicos. Quando entendemos o processo, o medo dá lugar à curiosidade e ao respeito. Os sobreviventes de EQM raramente voltam com medo. A maioria descreve uma paz indescritível e um amor avassalador. Como disse um sobrevivente, a morte não foi o fim da luz, foi apenas o apagar da lâmpada, porque o amanhecer havia chegado. E é exatamente isso que eu acredito, cara. Na existência de um Criador e um pós-vida incrível que nos aguarda. Se esse mergulho dos mistérios da mente e da vida te fez refletir, se inscreva no canal e deixe seu like para que mais pessoas percam medo do desconhecido. E não se esquece de comentar aqui embaixo se você acredita que a consciência sobrevive. Bom, esse foi o vídeo. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.